Meus queridos irmãos, diáconos e diaconisas de nossa igreja, é para mim um privilégio muito grande poder me dirigir a vocês, um grupo escolhido, separado por Deus para este ministério tão especial. Tão especial que o livro de Atos, o capítulo 6, ao definir características dos diáconos para serem escolhidos, diz o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Querido irmão, não é apenas Deus quem te escolheu, mas a igreja sentiu a presença do Espírito Santo na tua vida. O teu testemunho tem feito a diferença em nossa igreja e nós louvamos a Deus, porque hoje você faz parte desse time tão especial que cuida da igreja e dos templos nos quais nós pregamos a palavra. Falando daquele acontecimento, quando foram escolhidos os primeiros diáconos, Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 89, diz o seguinte: chegara o tempo, declararam os apóstolos, em que os chefes espirituais que superintendiam as igrejas deveriam ser aliviados da tarefa de distribuir aos pobres e de outros encargos semelhantes, de modo que pudessem estar livres para levar avante a obra de pregar o Evangelho. Você percebe que o propósito da escolha de diáconos é cuidar pessoas. Neste caso, Ellen White apresenta de forma especial aos pobres, aos necessitados. Numa outra cita, no mesmo livro, página 89, Ellen White disse: a designação dos 7 para tomarem a direção de ramos especiais da obra mostrou-se uma grande bênção para a igreja. Estes oficiais tomaram em cuidadosa consideração as necessidades individuais, bem como os interesses financeiros gerais da igreja, e pela sua gestão acautelada e seu piedoso exemplo foram para seus colegas um auxílio importante em conjugar os vários interesses da igreja em um todo unido. O fato de terem sido escolhidos estes irmãos para a obra especial de olhar pelas necessidades dos pobres não os excluía do dever de ensinar. Ao contrário, foram amplamente qualificados para instruir a outros na verdade e se empenharem na obra com grande fervor e sucesso. Gostaria, a continuação, compartilhar um vídeo sobre este assunto. A origem do diaconato. Em nossas traduções modernas do Novo Testamento, a palavra grega diáconos é geralmente traduzida como servo, ministro ou assistente. Às vezes, o termo é apenas transliterado como diácono, e de acordo com a Bíblia, tanto homens como mulheres podem desempenhar esta função. Cristo é o grande exemplo de serviço e, portanto, o maior de todos os diáconos. De acordo com o Evangelho de Mateus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A Bíblia apresenta os cristãos como diáconos de Cristo ou do seu Evangelho. Paulo regularmente se refere a si mesmo e aos que trabalham com ele como diáconos. Timóteo é chamado de diácono de Cristo, e Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento eram diáconos para nós cristãos. A primeira menção de que homens foram eleitos para servir a igreja como diáconos está em Atos 6. O escritor bíblico não chama os 7 homens escolhidos para servir os necessitados com o título eclesiástico diácono. Contudo, temos razões para crer que eles foram, de fato, os primeiros diáconos, visto que a atividade para a qual foram eleitos e separados é identificada com termos que provêm da mesma raiz. Uma das mais altas honras em exercer o diaconato reside no fato de que essa função é, de certa maneira, a continuidade do ministério de Cristo. Quem é eleito pela igreja para o diaconato deve compreender que essa não é uma função para o exercício de autoridade, e sim para o serviço em favor das pessoas. Você percebeu que no vídeo a palavra diáconos, ela significa simplesmente servo? É isso mesmo, querido irmão diácono e diaconisa.
Nós fomos escolhidos para servir a igreja. E sabem quem é o nosso exemplo? Isso mesmo, Jesus Cristo. Olha o que diz Marcos, capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para quê? Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, o diaconato é um ministério que visa, que tem o propósito de servir e não de exercer autoridade como para intimidar a igreja. Não, pelo contrário, estamos ali para servir por amor a Deus, pelo que Ele fez pela gente e pelo exemplo que Ele nos dá para fazer em favor dos nossos semelhantes. Assim, nós nos tornamos uma equipe, diáconos, anciãos e pastores. Percebeu? Os três sendo ordenados, necessariamente ordenados. Os três com um propósito, trabalhar unidos para cuidar da igreja. Maravilhoso. E talvez alguma diaconisa ou alguma irmã está pensando ali, pastor, e cada nós, onde nós ficamos? Perceba, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, ao se referir às qualificações dos bispos e dos diáconos, no capítulo 3, versículo 11, encontramos: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldicentes, temperantes e fiéis em todo. Isto é, quando Paulo fala sobre as características dos diáconos, ele também coloca a mulher, as diaconisas, no mesmo patamar para servir e cuidar a igreja. No livro de Romanos, o capítulo 16, o versículo 1, apresenta um exemplo. O exemplo de Febe, olha o que diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, perceba, essa palavra servindo é a mesma raiz de diáconos, ao serviço da igreja de Cencreia. Assim também, em Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3, Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3 diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Não é extraordinário encontrar no registro bíblico mulheres ao serviço de Deus? Querida irmã, saiba, lembre que você foi tão escolhida como diácono que serve na tua igreja para ministrar e cuidar. E o mesmo Espírito que enche os diáconos está pronto para encher a tua vida e fazer de você uma mulher diferente no teu lar, na tua igreja e na comunidade. Falando disso, nós precisamos mencionar agora qualificações básicas espirituais. À luz de Atos capítulo 6, versículos 3, nós podemos mencionar 3 qualificações. A primeira, boa reputação, isso mesmo. A segunda característica, cheios do Espírito Santo. E a terceira característica, cheios de sabedoria. Segundo Henry Webb, nós poderíamos mencionar outras características baseadas naquelas que eu acabei de mencionar. Por exemplo, demonstrar crescimento na fé. Atos capítulo 6, versículo 3 diz: homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Paulo disse a Timóteo, falando dos diáconos, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Uma outra característica, pelo mesmo autor, demonstrar cristianismo na vida familiar. Paulo disse a Timóteo: o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Querido, a tua escolha, a tua separação para este ministério, então entenda, ele afeta, transforma a tua vida. Ele afeta, torna a tua vida uma bênção para o teu lar, para a tua família.
E como consequência, a terceira característica mencionada aqui, demonstrar comportamento moral pessoal e público. Novamente, Paulo a Timóteo disse, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucro desonesto. Quarta característica, demonstrar na vida a aceitação de Deus e da igreja. Ser experientes, não haver nada contra eles. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé. Diaconisas, 1 Timóteo 3,11 diz, eu já mencionei, da mesma sorte quanto a mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldicentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos e as diaconisas são escolhidos normalmente para um período de 1 ano, conforme a igreja defina. E o manual de igreja diz ainda que pode ser para 2 anos também. Agora, depende de cada igreja se eles vão a continuar servindo. Na maioria das igrejas nas quais eu já trabalhei, nós temos anciãos que amam esse ministério. Nós temos diáconos que vivem ao serviço permanente da sua igreja neste sagrado ministério. Agora, algo muito importante. Diz o manual de igreja na página 56, o diácono recém-eleito não pode desempenhar suas funções sem que isso haja sido ordenado por um pastor ordenado que tenha credenciais da associação ou missão. Então, querido diácono, se você, querida diaconisa, ainda não foram ordenados, procure a seu pastor para fazer a sua ordenação o mais breve possível. Falamos do cuidado do templo, falamos do devido cuidado para que os cultos aconteçam devidamente, com reverência e com ordem, mas agora falemos do mais importante. Permita-me expressar desta forma. O que é mais importante em nosso ministério? O cuidado dos membros, o cuidado dos necessitados, o cuidado dos doentes. Queridos, tem membros da nossa igreja que não estão frequentando os cultos, sabem por quê? Porque estão doentes. Não sei se você já percebeu ou você costuma a poder enxergar nos cultos quem veio, quem não veio. Saiba que alguns daqueles que não vieram, ou talvez muitos, não estão vindo porque estão doentes. O teu ministério, visitando eles nos seus lares, pode, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande diferença na vida deles. O livro Beneficência Social diz o seguinte: trabalhai de casa em casa, não negligenciando os pobres, que são, em geral, passados por alto. Os necessitados e pobres devem ser cuidados, não devem ser negligenciados, seja qual for o preço do sacrifício para nós. Vamos a cuidar desse grupo especial. Vamos dar a devida atenção. Vamos a movimentar a igreja, diáconos e diaconisas, para que a igreja como um todo cuide desse grupo que, sabe, continua e é muito amado pelo nosso bom Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas visitar aqueles que estão doentes, não apenas visitar aqueles que estão necessitados, não apenas. Por que não fazer, e eu te digo e te desafio, um plano de visitação, diáconos em coordenação com os anciãos e o pastor da igreja, para visitar a todos os membros da igreja? Olha, falando dessa experiência de Jesus quando esteve nesta terra, Ellen White disse assim: o Salvador ia de casa em casa, curando os enfermos, confortando os que choravam, consolando os aflitos, inspirando paz aos desconsolados. Tomava as criancinhas nos braços e as abençoava, e dizia palavras de esperança e conforto às mais cansadas. Continua dizendo Ellen White: aqueles que se empenham em trabalho de casa em casa encontrarão oportunidades para servir em muitos ramos. Devem orar pelos doentes e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para os aliviar do sofrimento. Sabe, ao respeito,
eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte vídeo. Visita aos fracos na fé. Qual é o propósito desta visita? Reavivar a fé e o fervor espiritual. O que fazer durante a visita? Fale sobre o poder da Bíblia em nossa vida espiritual. Incentive a leitura diária da Palavra de Deus. Ressalte a importância da devoção pessoal. Motive a frequência aos cultos e reuniões da igreja. Leia uma passagem bíblica. Ore. Conselhos úteis. Evite palavras de repreensão ou de condenação. Ameaças religiosas dificilmente surtem efeitos positivos. Deixe com a pessoa alguma literatura apropriada. Não faça perguntas indiscretas, por exemplo, você cometeu algum pecado grave? Se, voluntariamente, a pessoa expressar o motivo de sua apatia espiritual, pecado, desânimo, decepção com Deus ou com a igreja, etc., procure encontrar palavras e meios para ajudá-la de forma específica. Textos bíblicos apropriados. Salmos 34, 18 e 19. Salmos 51, 10 e 12. Salmos 84, 1 e 2. Provérbios 2, 1 a 5. Jeremias 15, 16. Mateus 11, 28 a 30. Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 10, 25. Hebreus 12, 2. 1 João 2, 1. Falemos, por último, de duas cerimônias importantes em nossa igreja. Uma delas é a cerimônia batismal. É a grande festa, e escute bem, diáconos e diaconisas, precisamos organizar todo para que este seja um momento de celebração no qual toda a igreja se sinta envolvida. Assim também, e de forma especial, aqueles que vão a ser sepultados nas águas batismais, eles precisam sentir, entender que tudo preparamos com muito carinho por amor a eles. Então, diáconos e diaconisas, cuidemos. Água no tanque, tudo ok, está tudo pronto. As batas batismais, elas foram passadas, elas se adequam ao tamanho da pessoa, e se é uma criança, e se for um aventureiro, e se for um desbravador, qual roupa eles vão usar, sabe? Diácono e diaconisa, você precisa ir atrás, sabe, para conhecer todos esses detalhes. O pastor ou ancião devia ter já, com antecedência, comunicado àquele que vai ser batizado. Mas se não foi, diácono e diaconisa, é importante considerar que roupa a pessoa vai usar para ser batizada e que roupa vai usar depois de ser batizada. Por que não ter toalhas à disposição, talvez chinelos, para prover as pessoas e talvez outra roupa que nós possamos guardar para usar em momentos de emergência, de tal forma que nosso querido batizando possa sentir que nós estamos indo além, pensando em todos os detalhes por amor a eles. É muito importante fazer deste um momento especial. Na condução da pessoa para o tanque de batismo, existem pessoas que vão precisar da ajuda de um diácono ou uma diaconisa para descer com ele as águas batismais, ajudar ao pastor no momento do batismo. Querido diácono, você precisa estar preparado para isso. Depois do batismo, acompanhar a pessoa para que troque de roupa. E sabe o que? Imediatamente depois de que trocou de roupa, direcioná-la a um grupo de pessoas que a estejam esperando para abraçá-la e lhe dar as boas-vindas à igreja. A segunda cerimônia que nós precisamos destacar e que é muito importante em nossa igreja tem a ver com a cerimônia da comunhão. A nossa Santa Ceia nós dividimos em duas partes. A primeira é o rito de humildade e a segunda parte, a Santa Ceia, propriamente dito. Esta deve ser uma ocasião muito sagrada e deleitosa para a congregação, bem como para o pastor e para os anciãos.
Portanto, visto que Jesus é santo, os símbolos que representam seu corpo e seu sangue também o são, conforme o manual de igreja diz na página 79. Falemos dos preparativos para a ceia. Primeiro, todo deve ser coordenado com o ancião e com o pastor. Materiais necessários, toalhas, bacias, água, baldes para poder guardar a água, as dependências, onde será o lava-pés dos homens, onde será o lava-pés das mulheres, onde será o lava-pés dos casais, se assim se organizam, para que os casais lavem os pés em uma sala diferenciada. Perceba, algo muito importante. Na hora do lava-pés, sabe, os diáconos não podem estar correndo daqui para lá para tratar de resolver este tipo de situações que com antecedência já deve estar organizado. Durante a cerimônia, os diáconos e diaconisas são chamados para acompanhar aos participantes, auxiliar na organização da entrada depois do lava-pés, facilitar água, sabão e toalhas para os que vão administrar na Santa Ceia, seja o pastor e os anciãos também. Mesa preparada pelas diaconisas, providenciar o suco da uva, e eu louvo a Deus porque em nossa realidade não é como antes que as diaconisas tinham que preparar o suco da uva. Mas, por favor, um detalhe, quando você compra o suco da uva, veja que ele seja 100% natural, sem acréscimo de água, sem conservante. Lembre que esse suco representa o sangue de Cristo Jesus. Preparar o pão com antecedência, arrume a mesa, coloque o vinho nos cálices, os pães nos pratos, cubra a mesa com a toalha. A cerimônia de comunhão deve ser dirigida por um pastor ordenado ou, na sua ausência, pelo ancião ordenado. Tá? Os diáconos, embora também sejam ordenados, não podem dirigi-la, mas podem ajudar a distribuir o pão e o vinho aos membros da igreja. Agora, no momento do serviço, diáconos e diaconisas ocupam o primeiro banco, o pastor fará, ou o primeiro ancião fará a introdução para esse momento. Depois as diaconisas serão convidadas para descobrir o pão. Será feita uma oração de joelhos e após a oração pelo pão, os diáconos se dirigirão reverentemente até a mesa para receber a bandeja com os pães em primeiro lugar e depois com o vinho. Imediatamente depois, os diáconos organizadamente distribuem o pão, devolvem a bandeja e são servidos pelos anciãos ou pelo mesmo pastor, e o mesmo procedimento vai se seguir para o vinho. Se não houver compartilhamento nos bancos para deixar os cálices, os diáconos, depois de ter bebido o vinho, passarão para recolher os cálices. Depois da cerimônia, continuamos ainda com a responsabilidade de lavar e guardar adequadamente os objetos utilizados, as diaconisas lavar e guardar as toalhas usadas no lava-pés. E algo importante, não esqueça, descartar os emblemas que sobraram. O vinho deve ser derramado e o pão deve ser enterrado, queimado ou descartado de outra maneira apropriada. E não esqueça, por último, houve alguém doente que não pode participar dessa Santa Ceia? Queridos diáconos e diaconisa, se organizem com os anciãos e com o pastor, se ele estiver presente, e atendam a essas pessoas nos seus lares, levando os emblemas para que eles tenham o privilégio também de celebrar essa reconciliação com Cristo Jesus. Há muito para falar, o tempo é curto, mas eu aconselho a cada um de vocês adquirir, através de seu pastor, aquele livro, aquele manual para diáconos e diaconisas de nossa igreja. Que Deus os abençoe e que 2022 seja um ano de grande bênção para todos vocês, para suas famílias e para a igreja. Um forte abraço para vocês.